E aí, amigos Asis, tudo bem com vocês? Mais uma vez a empresa Asis me convidou para estar aqui dando asas ao seu sonho. Vem comigo? Se você ainda não me conhece, eu sou a Luana, aluna do quarto ano de medicina da UBA. E uma pergunta muito feita no nosso Instagram é: método de ensino tradicional ou PBL? Qual método é usado na Argentina? Qual método é melhor? Como saber isso com antecedência e me preparar? Tudo isso eu vou responder para vocês agora. É importante aclarar que existem faculdades que têm o método PBL e existem faculdades na Argentina que têm o método tradicional. Para quem não sabe, PBL significa Project Based in Learning. Essa é uma sigla em inglês que significa aprendizado baseado em problemas. E aí, o que você tem que saber? Quais faculdades na Argentina são PBL, quais faculdades são método tradicional, que é o método utilizado no Brasil. Então, é assim, a UNR e a Faculdade de Mar del Plata, duas universidades públicas muito procuradas, elas são PBL. E as outras universidades, que são UBA, La Plata, UAI, Barceló, UCES, UCA, que são as mais procuradas, né, públicas e privadas, elas são de método tradicional. Beleza, entendido isso, a gente parte para a segunda pergunta. Luana, qual é a diferença do PBL para o método tradicional? É assim, no PBL, o aluno ele traz o conhecimento para dentro da sala de aula. Como ele faz isso? Toda faculdade segue um cronograma. Esse cronograma é liberado por matéria e ele é liberado semanalmente. Esse aluno, a partir do momento que ele recebe esse cronograma, ele sabe o que ele tem que estudar. Então, ele adquire conhecimento através de livros, através de artigos científicos, através de resumos de veteranos, né, de alunos mais avançados, e ele faz uma condensação, ele capta todo esse conhecimento e ele chega no dia do seu encontro prático com todo esse conhecimento e ele expõe de maneira individual ou em grupo para os seus amigos que também estão cursando a mesma matéria e para um professor. Esse professor pode ser um médico já formado ou então um ajudante, que é um aluno mais avançado na carreira, que vai escutar tudo que esse aluno estudou, tudo que ele preparou, tudo que ele conseguiu absorver dentro do nível que ele se encontra, sendo primeiro ano, segundo ano, terceiro. E depois de escutar isso, ele abre uma roda de conversa, ele pergunta, né? Esse professor pergunta o que os alunos acharam, se os alunos concordam com o que esse aluno está expondo, se os alunos têm coisas para acrescentar, se alguém estudou algo a mais ou acha que está faltando alguma coisa. E depois que todos são ouvidos, são escutados, né? O professor ele fala, olha, tá ok, ou então, ó, não tá legal, faltou aprofundar isso, aquilo, ou então o professor ele direciona outros livros, outros artigos, né, para poder estar aprofundando nesse tema. E a partir disso, o conhecimento ele é formado. Então, primeiro eu tenho uma ação que parte do aluno, não parte do professor. O aluno ele tem que ser muito autodidata. Ele tem que ver o cronograma, identificar o que ele tem que estudar de maneira sozinho, em primeiro momento, ter todo um domínio, um autocontrole, uma comunicação para poder explicar aquilo que ele estudou e depois disso escutar todas as orientações que vão ser feitas no dia desse trabalho prático. Além disso, também os professores têm muito costume de entregar casos clínicos desde os primeiros anos. Por mais que o aluno não esteja maduro no conhecimento médico, desde os primeiros anos iniciais, as faculdades que trabalham com PBL trabalham com casos clínicos. O aluno ele tem casos clínicos onde tem informações de situação clínica, fisiopatologia, sinais vitais, condições socioeconômicas, exames complementares e extra complementares também. Então, ele tem toda uma situação dentro de um caso clínico que já vai amadurecendo a visão e o olhar desse aluno, por mais que ele tenha poucas ferramentas para resolver
de maneira ideal esse caso clínico desde os primeiros anos. Ele já vai tendo contato com esse tipo de informação e a cada ano ele vai amadurecendo dentro desse contexto. Já no método tradicional, o aluno ele comparece no dia do encontro teórico ou prático. Geralmente tem mais teoria que prática em si. E nesse dia ele consome o que o professor tem para oferecer, sendo médico ou sendo ajudante. Esse professor ele prepara aulas que podem ser nos slides ou podem ser escritas num quadro e o aluno ele chega para consumir aquilo dentro de 2, 3, 4 horas, enfim. E depois que ele consome toda essa informação, esse aluno chega em casa, passa limpo isso, né? Faz um resumo, ou se ele gravou, ele pode fazer uma desgravação, enfim. E a partir desse conhecimento que foi dado pelo professor, esse aluno ele vai escolher o que ele vai fazer. Eu quero gravar só isso, eu quero gravar simplesmente para aprovar na prova. Isso é um caminho. Eu quero aprofundar a partir do que o meu professor deu. Isso é outro caminho. Eu quero modificar ou então não entendi determinada coisa, eu vou pontuar isso, eu vou guardar para perguntar na outra aula. Então, existem várias situações que acontecem, mas a grande diferença do método tradicional para o PBL é esse, porque o aluno ele começa a trabalhar depois que ele é guiado. No método tradicional, o aluno primeiro é guiado, primeiro é orientado. Então, ele é menos autodidata do que o aluno do método PBL, que precisa primeiro construir em cima do zero o seu conhecimento e depois lapidar. Vocês agora vão me perguntar, Lu, qual é o melhor método? Gente, não existe resposta para isso, os dois são excelentes. Porque não é o método que te faz aprovar, é o aluno. É o aluno que aprova ou não aprova. Isso é individual, isso é particular, isso é adaptável. Depende de cada pessoa, de como ela se adapta a um método ou outro. Por isso que a gente está falando aqui com antecedência, para que você que quer vir em 2021 já saiba qual é o método que a sua faculdade vai adotar para que você não tenha surpresas desagradáveis. A gente entende que algumas pessoas necessitam que segurem as suas mãos e que te conduzam. Outras pessoas só precisam saber se estão caminhando no caminho certo. Então, cada indivíduo é especial, é único e precisa se autoconhecer, saber como melhor se adapta para depois escolher bem uma faculdade e não se arrepender disso. E você? Já escolheu qual faculdade quer estudar em 2021? Já sabe qual é o método de ensino que ela tem? Deixa aqui embaixo no comentário se você ainda tem uma dúvida sobre isso, sobre o PBL, sobre o método tradicional, tá bem? Quero ler as dúvidas de vocês. Beijos, nos vemos!